Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos e um bom dia. O engano da Santa Ceia nunca foi Santa Ceia, sempre foi Páscoa, um jantar em cada casa do povo de Israel. Era comemorado a Páscoa. Muito bem, desde a primeira Páscoa que aconteceu no Êxodo, capítulo 12, verso 43 ao 51. Só para Israel comemorar essa festa religiosa. A primeira Páscoa, como eu já disse, foi a saída de Israel do Egito. Era só judeus, os estrangeiros, pode ler no texto, não podiam participar da Páscoa, a não ser que eles viessem a circuncidar-se. Muito bem, era só para os judeus. No Evangelho, o Evangelho não são 4, é um só Evangelho, narrado por 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são chamados de livros históricos, que são comentários da vida de Jesus, da última Páscoa com Jesus e os seus discípulos. Então nós encontramos esses textos, observe, Mateus, no capítulo 26, do 17 ao 29, você vai encontrar aí esse texto maravilhoso, onde Jesus, junto com os apóstolos, com os 12, participam da última Páscoa. Está escrito no versículo 17 que é a Páscoa e não é a Santa Ceia, é a Páscoa. A ceia era um jantar. Muito bem. Em Marcos 14, versículo 14 até o 17 e depois do 22 ao 25, nós encontramos a mesma mensagem. Mateus narrou a mensagem da ceia, a Páscoa, a ceia do Senhor com seus discípulos. Marcos também narrou a Páscoa, a ceia, o jantar do Senhor Jesus com seus discípulos. Inclusive, Jesus, nesses textos, manda eles irem até na cidade que estava na frente, encontrar uma sala imobiliada para que ele pudesse comer a Páscoa com seus discípulos. Então esses textos, eles são fiéis. Em Lucas, que é a parte mais linda que eu acho, capítulo 22, versículo 1, versículo 7, ao 13, 14, depois o 16, que é o mais importante, até o versículo 20, nós encontramos o mesmo texto de Mateus, de Marcos e de Lucas, tudo igual, contando a mesma história. Não dá para fugir dessa última Páscoa. Não é última Santa Ceia, é última Páscoa. Santa Ceia foi inventada depois. No capítulo 13, no verso de João, no verso 1, você pode comparar com o capítulo 11 de 1 aos Coríntios. Esses 4 textos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são todos iguais. O de João
tem um pouco diferença, é um pouco diferente porque Jesus pega uma bacia e vai lavar os pés, é chamado do lava-pés. Vai lavar os pés dos discípulos. Diferente dos outros textos, mas nós observamos que os textos falam tudo da última Páscoa. Agora nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 11, que já é um outro texto, onde o apóstolo Paulo ele está orientando a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios, ela não era uma igreja judaica. Então você pode até não concordar, mas Paulo jamais traria esse estudo para uma igreja gentílica, porque Paulo era fariseu da tribo de Benjamim e conhecia a lei, era mestre da lei, e não traria jamais esse assunto da Páscoa para o povo gentil. Mas colocaram esse texto, e como a carta aos Coríntios foi escrita por Paulo à igreja gentílica, ao povoado de Corinto, a comunidade de Corintos, que eram novos convertidos gentios, se na primeira Páscoa, lá do Antigo Testamento, o estrangeiro não podia participar, imagina aqui. Então você observa que houve uma adulteração. No versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios até o 25, nós encontramos esse texto onde Paulo ele fala que recebeu do Senhor o que também vos ensinou, que também vos ensinei. Paulo não recebeu do Senhor, porque ele não estava. Você observa que o texto o versículo 23 ao 25 é igual ao de Mateus, ao de Marcos, ao de Lucas e ao de João. Mas, na verdade, eu vou até ler para vocês aqui na Bíblia, para nós não... Você que já está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar comigo aí. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor. Aonde que Paulo recebeu do Senhor? O que também vos ensinei. Paulo não ia ensinar isso a um povo gentil. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Paulo não estava lá. Tomou o pão. Quem poderia testificar essas coisas seriam as testemunhas oculares que estavam no local. Paulo não estava, Paulo não tinha nem se convertido nesta época. E tendo dado graça, ele está dizendo, na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão. Quer dizer, isso foi comentado, né, pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro a Paulo. E Paulo já sabia, porque esses comentários, eles passavam de um para o outro. E tomando o pão, tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Muito bem, se nós formos observar nos textos de Mateus, Jesus fala, esse é meu corpo, que é partido em favor de muitos. Fazer isso em memória de mim. Qual que era a memória? Desde o tempo da primeira Páscoa, era necessário que o cordeiro fosse morto.
Então a memória, ela vinha já de muito tempo, pela mente, pelos pensamentos dos israelitas, que o Cordeiro viria. João 1:29, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então eles já tinham isso em memória, a memória do Senhor. Aí ele disse, nenhum dos textos, ou de Mateus, ou de Lucas, ou de Marcos, ele disse, esse é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos lá. Capítulo de número 22 de Lucas. 22 de Lucas, verso 16. Porque eu vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E quando foi que essa Páscoa se cumpriu no reino de Deus? Foi quando Jesus foi morto, crucificado, do lado de dois ladrões. O Cordeiro foi imolado. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Somos livres por intermédio dessa. Louvado seja Deus. Desse sacrifício que se cumpriu no reino. Quando foi que se cumpriu? Aqui Jesus veio e cumpriu. Não é até que ele venha, como se fosse arrebatar a igreja, não. Se cumpriu lá. Olha aí, versículo 16. Até que ela quem? Essa Páscoa, essa ceia se cumpra no reino. E tomando o cálice, havendo dado graça de tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não bebereis mais do fruto da vide. Não era para beber mais, até que venha o reino de Deus. Então, tudo isso se cumpriu na cruz, na morte. Então, o texto de Coríntios, até que ele venha, ele já veio, já se cumpriu. Louvado seja Deus. Mas eu quero chamar a atenção aqui dos ouvintes. Versículo 23, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, esse é meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Era para memorizar, era um grupo de judeus, pessoas, os 12, fazer isso em memória. Ele já vinha memorizando isso, o Cordeiro vai vir. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele chegou. Ele vai libertar o povo. E ele veio e cumpriu no reino de Deus. Ele disse, Mateus 4, 19, ou 17, ele disse assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele já estava lá para cumprir toda a escritura. O reino de Deus já tinha chegado e foi concluído com o seu sacrifício. Então ele já veio e cumpriu, e através do seu sacrifício nós fomos libertos. Então, observe, os 4 textos do Evangelho, eles falam a mesma coisa. No texto de Coríntios, Paulo jamais ensinaria para os gentios de Coríntios, vamos comparar agora o versículo 26. Essa Páscoa, ela não trazia condenação. Essa Páscoa não. A Páscoa, ela nunca trouxe condenação a ninguém. Louvado seja Deus. Mas agora observe aqui. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, tem nada a ver
com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anuncieis a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, nada a ver. Esta Páscoa, gentios não tomava, era só, não comia, era só os judeus. Indignamente, ele estava falando, está completamente fora do texto. Se for trazer para a igreja atual, traz uma condenação e não salvação. Tá vendo? Versículo 27. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber esse cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, essa santa ceia traz condenação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e se coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. A Páscoa ou a Santa Ceia não deveria trazer nenhuma condenação para ninguém, porque o objetivo da morte da cruz, do Calvário, quando ele diz que isso é o meu corpo que é partido por vós, foi a carne dele que foi partida no vitupério, no sofrimento, na via dolorosa. E o sangue que ele derramou é o sangue da nova aliança, trazendo salvação a todos aqueles que crê. Então o texto está totalmente adulterado, né? Versículo 26 até o 34, trazendo condenação para a igreja. É por isso que não é ceia, é Páscoa. Por que você toma a ceia com temor? Você tem medo de tocar nela. Pô, pequei. Tá parecendo que você está vivendo na época da lei, irmão. Você não está vivendo na época da lei, você está na graça. Na graça não tem condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então, isso foi adulterado, né? Isso foi adulterado no texto, e jamais Paulo, não sei se você concorda comigo, iria trazer esse assunto para os irmãos de Coríntios, porque era todos gentios. Agora vamos comparar aqui Romanos capítulo de número 6, verso de número 9. Olha o que está escrito aí. Vamos comparar. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. E por que você, toda vez que você está comendo esse pão e bebendo esse cálice, você está anunciando a morte dele? Ele já morreu e ressuscitou, como diz aqui, Romanos 6:9, a morte não tem mais domínio sobre ele. Ele já ressuscitou. Pois, quanto a ter morrido uma vez, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado. Está vendo aí? E vivos para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos de entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça.
porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, irmão, não tem como trazer esse texto do capítulo 11, Paulo trazer isso para a igreja gentílica, porque nós não estamos vivendo na lei, não tem condenação. E quando diz assim, toda vez que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, vocês estão anunciando a morte de Jesus. Isso era antes dele morrer. Eles estavam anunciando a morte, né? Todos. Agora, a última Páscoa, ou a última ceia, que era um jantar de Jesus com seus apóstolos, ali Jesus revela o mistério. Esse simboliza o meu corpo, que é partido por muitos, e esse cálice simboliza o meu sangue, o sangue da nova aliança, tá entendendo? Estava entrando já a nova aliança, né? Muito bem. Então tá aí o texto. Pedro disse que o precioso sangue de Cristo, como Cordeiro imaculado e incontaminado, no qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo e manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós, lá no primeiro século. Onde eu li aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20. Muito bem, não era Santa Ceia, como está em Coríntios 23, Coríntios 11, 23 ao 34, e sim um pacto, um novo pacto, né? Como está lá em Lucas 22, do 14 ao 20. Este pacto já era sentido no mundo, desde que o Senhor estabeleceu o verdadeiro sentido dessa Páscoa. 1 aos Coríntios, capítulo 7, ele é o nosso Cordeiro Pascual, tá vendo? A nova aliança não apenas foi inaugurada, mas a obra expiatória de Jesus foi concluída, sendo ele o fiador, conforme está em Hebreus capítulo 7, verso 22. E Hebreus 8, versículo 6 ao 13. Muito bem. Perceberam a grandeza desses versos? A cruz estabeleceu uma comunhão com o Pai perfeita. Então não existe condenação. Quando o irmão está falando assim, que aquele que come e bebe indignamente será culpado do corpo, não existe isso, meu querido. Esse texto foi adulterado com certeza, porque ele não encaixa dentro do contexto da salvação. Então, a cruz estabeleceu uma comunhão perfeita com o Pai, destruindo o muro. Em Efésios 2, 14, 18. O véu se rasgou. Mateus 27, 51. O véu se rasgou. Mais tarde o templo caiu e veio abaixo. Então, depois da cruz, a nova aliança foi inaugurada. Somos livres. Gálatas 5, verso 1. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então está aí esta palavra. Houve uma adulteração no versículo 26 de 1 Coríntios, verso 26, 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 26 a 34. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Pelos textos que nós lemos, isso aqui está fora do contexto, né? Paulo jamais traria esse assunto para o povo gentil. É para observar, para ler até o versículo 34. Vocês teólogos, estudantes da Bíblia, Paulo ensinaria isto para os gentios de Coríntios? Esta ceia representa a Páscoa judaica, festa comemorativa dos judeus. E como Paulo, tratando com esta igreja gentílicas, adulteraria o texto.
Jamais, né, meus irmãos? Então, Deus abençoa, que você tenha uma boa compreensão deste assunto. Nós estamos gravando aqui dentro do meu carro, pois estou esperando a minha esposa. Ela foi aqui no salão, né, de beleza, e está ali fazendo as unhas, né? Coisa das mulheres, né? A mulher tem que ficar bonita, não é? Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é maravilhoso. Então você que tem gostado dos nossos estudos, continua se inscrevendo no canal. Você que não tem essa compreensão, não fique preso só na cartilha da escola dominical ou que o regulamento interno passa para vocês. Leia, estuda as escrituras, porque elas contêm o assunto de Cristo. E todos aqueles que é contra esse ensinamento são inimigos da cruz. Eles usam outros argumentos para escravizar o povo na igreja de pedra, porque a igreja somos nós. Não podemos ser desigrejados porque somos a igreja, somos o corpo de Cristo. Não dá para romper-se com Cristo. A salvação não se perde. Você observa no capítulo lá do Evangelho sobre o filho pródigo. Ele tinha tudo dentro de casa. Pegou tudo, pediu a herança. O pai ainda vive e foi embora, vivia a sua vida. Mas ele não perdeu a salvação. O mais velho representava o povo de Israel. E o mais novo representava a graça. Mas ele foi embora. E o pai tinha saudade dele. Mas ele passando necessidade lá fora, ele lembra que os empregados do pai, os jornaleiros, tinham mais fartura do que ele, que era filho. Porque ele estava lá fora. Ele não se tornou um desigrejado. Ele ainda fazia parte da família do pai. Então, quando ele volta arrependido, ele pede para o pai fazer dele como seu jornaleiro, como seus empregados. E o pai não. O pai recebe ele novamente, põe o anel dele e faz festa. Porque ele estava perdido e foi achado. Não perdeu a salvação. Simplesmente resgatou novamente o seu direito na mesa com o pai. Então está aí a palavra do Senhor, compreenda, tenha entendimento, não fique no engano. Como eu fiquei mais de 40 anos nas assembleias, igreja pentecostal, todas elas têm o regulamento interno. Todas elas têm o SPJ. Todas elas são empresa. Então abre os seus olhos e compreenda a palavra de Deus como ela é. Deus abençoa. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.